Muito obrigado aí pela participação. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Takata, sou um dos responsáveis aqui pela Greener. A gente atua há 10 anos aí no setor de energia solar e fotovoltaica. Bem, a motivação desse web seminário é compartilhar um pouquinho das conclusões, né, e dos dados levantados com base nas nossas atividades, que justamente a partir de pesquisas é uma atividade bastante forte da nossa empresa. E a gente acha que a melhor forma de ajudar o mercado fotovoltaico a se desenvolver é compartilhando conhecimento com o setor fotovoltaico, né? Então, nesse sentido, acho muito importante a participação de todos e vai ser um prazer aí estar com vocês aí nessa transmissão aí ao vivo. Bem, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês depois, caso vocês queiram voltar a assistir essa apresentação, a gente vai manter essa apresentação aí disponível para quem precise aí retomar aí os temas que a gente vai discutir aqui, tá ok? Bem, novamente agradecer fortemente aí a participação de vocês todos, agradecer imensamente aí as empresas, né? Foram 470 empresas do setor fotovoltaico que participaram aí da pesquisa, que foi a base aí de dados para todo o nosso estudo. Agradecer muito a participação de todas essas empresas que tiveram aí a gentileza de investir um tempo em compartilhar suas informações conosco, tá? Agradeço também aí o pessoal da Fronius e o pessoal do Portal Solar pela divulgação, pelo apoio intensivo aí na divulgação dessa pesquisa, tá ok? Bem, pessoal, vamos lá começar a apresentação. E o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar aí, dar uma geral sobre o mercado fotovoltaico brasileiro, né, sobretudo com foco na geração distribuída, que é de fato aí um grande vetor de crescimento para a energia solar fotovoltaica aqui no Brasil. A gente vai abordar aí as empresas integradoras, né, e sobretudo os desafios das empresas integradoras, né, o que a gente levantou de informações dessa realidade, dessa parte da cadeia fotovoltaica que é tão fundamental para o desenvolvimento do setor fotovoltaico aqui no Brasil. A gente vai falar dos negócios fotovoltaicos que essas empresas vêm gerando, né? Então, o mercado vem se desenvolvendo muito, mas a gente vai falar sobretudo dos desafios dessas empresas, né? Dessas empresas que não são poucas, tá ok? A gente vai falar também da parte de estrutura financeira dessas empresas, tá? Então, com base nos dados que a gente levantou de precificação e custos, né? Qual que é a realidade hoje de muitas empresas desse setor fotovoltaico? E aí, no final, a gente vai deixar aí 15 minutos para perguntas, né? Respostas. Eu vou pedir aí para vocês que tiverem perguntas aí durante o web seminário, por favor, postem as suas perguntas, né? É só colocar um hashtag no início da pergunta e aqui o pessoal aqui da produção vai receber, vai encaminhar e vai fazer um compêndio das principais dúvidas, tá? Para a gente discutir aqui ao final da apresentação, tá ok? Então vamos lá. Mercado fotovoltaico brasileiro, tá? Existem várias formas de mapear o mercado fotovoltaico, tá? E uma das formas é avaliar a importação de equipamentos de sistemas fotovoltaicos aqui no Brasil. Considerando que grande parte dos equipamentos, quando a gente fala de módulos fotovoltaicos e dos inversores, são elementos ainda importados. Então, fazer um mapeamento do processo de importação e, sobretudo, do volume de importação ao longo desses últimos anos, ele nos dá um retrato muito realista de como esse mercado vem se desenvolvendo, tá? O que a gente fez? A gente fez aí um mapeamento das importações relativas a GD. A gente faz o estudo de GD, a gente faz o estudo de geração centralizada, mas aqui o foco da nossa discussão hoje, o foco do nosso web seminário é GD. Então a gente isolou a importação referente aos equipamentos para geração distribuída, tá? Desculpa. Como que a gente pode ver aqui, pessoal? A gente tem uma evolução significativa dos números de importação de equipamentos no Brasil desde 2012, tá? Afinal, em 2012, que veio a Resolução Normativa 482, que regulamentou o setor de geração distribuída, e desde então os volumes de negócios e de importação, naturalmente, vem crescendo de forma significativa. Começamos lá com 2,8 mega em 2012, passamos lá para 18 mega em 2013, mantivemos uma mesma faixa lá em torno de 16 mega em 2014. Em 2015, a gente deu um boom, né? O mercado deu aquele crescimento
pulamos para 65 mega, tá? Esse com base no volume de importação de equipamentos, tá? Em 2016 a gente teve um crescimento, tá? Um crescimento razoável, significativo, mas menor do que o crescimento que a gente teve aí no ano entre 2014 e 2015, né? A gente atingiu aí algo em torno de 96 mega de módulos fotovoltaicos importados, tá? Em 2016, tá, ok? Fazendo aí, analisando aí a potência total instalada para GD, a gente atingiu aí algo instalada, aliás, importada, né? Não instalada, importada da ordem de 200 megawatt pico, tá? Isso foi o volume importado desde 2012, quando começou a valer a resolução normativa 482, tá, ok? Importante, pessoal, nesse número a gente não está considerando a produção nacional, tá? E a produção nacional a gente vai começar a mapear agora, que aí entraram os players, né, significativos de fabricação e que vão começar agora também a ter uma significativa importância aqui no mercado brasileiro, tá, ok? Bem, importação é uma coisa, agora o outro é comercialização, é vendas, é negócios, tá? E esse particularmente é um item que nos interessa muito, porque isso está relacionado a volume de vendas, a volume de negócios, a volume de dinheiro que esse setor vem desenvolvendo. Então, isso está bastante alinhado com o volume de importação, tá, ok? Agora, em 2015, a gente teve aí, né, uma ampliação desse mercado de forma significativa, muitas novas instalações aí, e em 2016, um crescimento aí da ordem aí de 50%, né, desse volume, tá, ok? Bem, qual que é a potência total comercializada aí desde a 482, lá em 2012, né? Então houve aí um mercado aí total aí, algo em torno de 180 megawatt pico. Esse foi o mercado aí de GD fotovoltaico nesses últimos 5 anos aí, que começou a valer aí a resolução normativa 482, tá, ok? Bem, avaliem muito bem aqui, pessoal. Em 2015 a gente movimentou 62,9 megawatt, tá? E em 2016 80 megawatt pico, tá, ok? Esse foi aí o movimento aí do mercado GD, tá bom? Então, de novo, crescimento forte em 2014 para 2015 e um crescimento moderado de negócios de 2015 para 2016. Bem, um outro indicador bastante importante e que o mercado utiliza muito são os sistemas conectados à rede, tá? Esses são números oficiais informados aí pela ANEEL, que contabiliza e controla esses números, também vem indicando aí um significativo crescimento desse mercado, tá? Então a gente saiu lá de 403 sistemas conectados lá em 2012, né? Agora em 2015 a gente atingiu aí 8.600 conectados, não, a quilowatt pico, a capacidade instalada, tá? 8 mega em 2015 e a gente atingiu aí 43 mega de novas conexões aí em 2016, tá? Então, pessoal, a capacidade total conectada, segundo a ANEEL, até o final de 2016 era de 56 mega, tá, ok? Então, 56,6 mega era a capacidade total instalada e conectada segundo a ANEEL, tá? Então é importante a gente ver aqui a evolução desses números, tá? São evoluções bastante significativas, mas vocês vão perceber, existe aí uma certa discrepância entre mercado, a gente teve aqui 80 megas aqui em 2016 que foram comercializados, tá? E para o mercado aqui de 43 megas aqui que foi conectado efetivamente, né? Existe aí, sem dúvida, uma certa defasagem, um delay entre conexão e mercado, tá? Claro que no médio prazo a tendência é que esses números aí entrem, se aproximem um do outro e a gente vai ter uma convergência aí desses números, ok? Vamos lá. Então aqui, pessoal, nesse gráfico aqui a gente ilustra aqui os 3 indicadores, tá? Importação, a gente chegou aí em 2016 e aqui é potência acumulada, potência total instalada, tá, ok? A gente chegou lá em 2016, no final de 2016, com 200 megas, né, de equipamentos, de módulos fotovoltaicos importados para a GD e 179
megas, que foi aí o volume comercializado. Tá? Existe aí uma certa diferença, porque justamente é o tempo da importação chegar, processo de nacionalização, o processo de distribuição até chegar no integrador. Você tem aí um delay, você tem aí uma defasagem de 1 mês entre volumes de importação e volumes de mercado, ok? E também aí vocês podem ver em cinza, que são os sistemas conectados. Então, segundo a ANEEL, a gente tem aí algo em torno de 56 megawatt pico de sistemas conectados à rede elétrica, né? Isso são os sistemas que fazem parte, né, que faziam parte da base da ANEEL lá no final de 2016, tá, ok? Naturalmente, se você vê esses números hoje, depois de alguns meses, esse número vai ser maior, ok? Bem, pessoal, agora vamos falar, né, das integradoras, tá? Quem são as integradoras? As integradoras são aquelas empresas do setor fotovoltaico que fornecem a solução completa e geralmente a empresa integradora atende o cliente final. Tá? Então o cliente residencial, o cliente comercial, o industrial é aquela empresa que capta o cliente, desenvolve um negócio, né? Compra os equipamentos com os fabricantes ou os distribuidores, faz a instalação, faz a engenharia e entrega a solução completa funcionando para o cliente. Tá, ok? Portanto, a integradora ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele representa a ponta da cadeia, ou seja, e o ponto de intersecção com o cliente final. Então, o integrador tem um papel fundamental por vários motivos, principalmente pelo fato de ser aí o elemento de conexão com o cliente final. Tá, ok? Bem, o mercado de integração cresceu fortemente, né? E junto com ele veio uma série de desafios e a gente queria ajudar o mercado a entender isso um pouquinho melhor. A pesquisa, pessoal, é uma pesquisa aí onde participaram 470 empresas do setor fotovoltaico, né? E participaram dessa pesquisa as empresas que efetivamente já realizaram negócio, ou seja, já venderam sistemas fotovoltaicos nesse mercado. E a gente sempre faz nas nossas pesquisas um trabalho bastante refinado de depuração de dados. Tá? Dessas 470 empresas que agradeço novamente que participaram da pesquisa, a gente faz aí uma validação dos dados e desses 470 a gente teve aí 356 empresas que tiveram aí as respostas validadas e que compuseram aí a nossa estatística. Tá, ok? A gente está falando aí aproximadamente de 31% do mercado fotovoltaico de integração total, tá, ok? Que é composto aproximadamente, né, lá em janeiro de 2017, né, isso representava algo em torno, um mercado total da ordem de 1.500 empresas. Então a gente atingiu aí 1/3 dessas 1.500 empresas e com isso a gente conseguiu ter aí uma amostragem bastante rica, né, bastante representativa do que é de fato o mercado fotovoltaico, tá, de integração. Bem, pessoal, qual que é o perfil dos entrevistados, né, dessa empresa integradora? Bem, a gente pode ver aí que em termos de números de pessoas que atuam em cada uma das empresas, na média a gente tem 6,2 pessoas por empresa, né? E aí a gente conta os sócios, a gente conta funcionários, estagiários, ou seja, em média 6 pessoas estão envolvidas na operação dessa empresa de integração, tá, ok? E como a gente pode ver aqui no gráfico, a maior parte das empresas, né, algo em torno aí de 73, 74% das empresas tem de 5 ou menos pessoas aí atuando na operação. Então são empresas com uma quantidade pequena de pessoas e como a gente vai ver depois, são empresas bastante jovens, tá, ok? Aonde estão essas empresas? Essas empresas estão distribuídas no Brasil inteiro, tá? Mas o que a gente pode perceber é uma forte concentração dessas empresas na região sul-sudeste. Essas duas regiões representam algo em torno de 74% das empresas que atuam com integração fotovoltaica. Tá? E aí você tem aí uma densidade menor de empresas em outras regiões. Tá? Essa grande concentração de empresas do setor fotovoltaico na região sul e sudeste, claro, está relacionado à atividade econômica da região, tá? Que concentra aí o PIB do Brasil. Porém,
Porém isso traz aí um desafio, né? Essa grande concentração de empresas, a gente vai avaliar isso aí depois, a gente vai entender qual que é o impacto disso para os negócios das empresas integradoras, ok? Vamos lá, tempo de atuação, a gente fez essa seguinte pergunta para os entrevistados, né? Para os integradores, quanto tempo você está no mercado, tá? E a conclusão é de que a gente tem um mercado extremamente jovem, tá? Então os players, né, os atores desse mercado são bastante recentes no mercado. 74% das empresas que atuam no setor de integração estão há menos de 2 anos, né? E 39% estão há menos de 1 ano, né? Entraram em 2016, né? Você tem lá quase 40% das empresas há menos de 1 ano. Então o mercado cresceu muito em número de players, em número de novos integradores, tá? Então a gente tem aqui um perfil bastante jovem de empresas atuando no setor, tá ok? Isso é bom, né? Isso é excelente, ou seja, isso mostra o grande interesse, né, da sociedade, dos empreendedores em atuar nesse setor que de fato é um setor gigantesco, né? Ainda não é, mas será, né? Um setor extremamente relevante na economia, porém, né, ainda um mercado que está se compreendendo, né, está se formando e que traz junto uma série de desafios, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês daqui a pouco. Tá ok? Então vamos lá. Só para entender o balanço, pessoal, entre empresas e mercado. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender desde 2014 o quanto foi o mercado, quanto foi a potência comercializada, né? Ou seja, o que realmente gerou de recursos. Tá? Lá em 2014, a gente teve lá 16,1 megawatt pico, né? Essa foi a potência comercializada. Esse foi o mercado fotovoltaico lá naquela época. E naquela época a gente tinha aproximadamente 388 empresas, né, nesse setor de integração fotovoltaica. Então isso dava, tá? Essa é uma média, tá? A ideia é dar uma ordem de grandeza para vocês, né? Do volume médio comercializado por empresa. Então, cada empresa naquela época, em 2014, comercializou algo em torno de 41 kW pico, lá em 2014, tá ok? Aí em 2015, o mercado cresceu, né? Deu aquele boom, o mercado que era 16 MW, né, de mercado comercializado, foi lá para 62 MW, tá? Mas só que o número de empresas cresceu também. Tá? Saiu de 388, foi para 306, e isso dá um faturamento médio, né? Ou seja, um volume médio comercializado de 69 kW por empresa. Tá? Só para vocês terem uma ordem de grandeza, pessoal, isso não é muito. Aliás, isso é pouco. Tá? Agora, esse número começa a ficar mais preocupante quando a gente analisa os números de 2016. Tá? Tudo bem, o mercado cresceu. Saiu lá de 62 e foi lá para 80,3 megawatt, tá? No ano de 2016. Mas o número de empresas também deu um boom, né? Saiu de 900 e foram lá para 500, né? Então, quase 600 empresas entraram aí nesse ano, tá? E isso, pessoal, faz com que o volume médio por empresa, tá? O volume de negócios seja diluído, tá? Então, o volume de negócios que tinha crescido, né? E o mercado tinha ficado bastante otimista, puxa vida, os volumes de negócios estão crescendo, né? Porém, agora em 2016 a gente teve um cenário mais desafiador para o integrador, ou seja, um volume maior de concorrência, tá ok? Então, esse é um ponto, essa é uma grande tônica aqui da nossa apresentação hoje, do nosso webinário, falar sobre essa dinâmica de mercado. Bem, isso, pessoal, a gente fez a pergunta lá para os integradores, qual que é a sua impressão atual sobre o mercado fotovoltaico? Tá? A gente fez essa pergunta lá em janeiro, final de 2016 e começo de 2017 agora. Qual que é a sua impressão, né? Qual que é o seu nível de satisfação com relação ao mercado fotovoltaico? Tá? E não foi surpresa saber que 51,59%, quase 52% das empresas consideram o mercado insatisfatório. Tá? Péssimo ou poucos negócios. Tá? E não é surpresa, né, pessoal? Tá? Ou seja, com um volume tão grande de concorrência, naturalmente você tem aí uma condição de mercado bastante desafiadora para todo o mercado. Tá ok? Agora, um dado positivo, pessoal, é que a gente fez essa mesma pergunta analisando um cenário mais longo. Tá?
Tá? Essa pergunta foi para a situação hoje, ou seja, lá em janeiro de 2017. A gente fez a seguinte pergunta: qual que é a visão que você tem para os próximos 2, 3 anos? Qual a visão e qual o sentimento que você tem lá para 2019? Aí o cenário se inverte. Tá? A gente vê realmente os empreendedores, né, os integradores fotovoltaicos com uma visão extremamente otimista do mercado. Tá? Uma visão de crescimento, uma visão de oportunidades. Tá? Mas o cenário de curto prazo é um cenário altamente desafiador. Tá? Onde a alta concorrência, né, traz aí uma série de desafios. Tá? Então, a gente perguntou qual que é o principal desafio, né, frente à concorrência. Né? O que isso traz de desafio para você, integrador? Tá? O primeiro deles é a baixa qualidade de serviços e equipamentos que eles enxergam aí na concorrência. Tá? Uma tendência de fazer uma propaganda enganosa, tá? Ou seja, não entregar aquilo que foi combinado, tá? Ou comunicar algo que não é verdade. Tá? Isso foi o segundo item de maior reclamação aí dos integradores. Tá? E preços abaixo do custo. Tá? Essa é uma outra realidade em um mercado altamente competitivo e de baixa diferenciação que é o mercado fotovoltaico. Tá, ok? Então, pessoal, isso naturalmente um reflexo, né, da grande entrada de empresas do setor fotovoltaico. Né? Volto a repetir, isso é um fator positivo, né? Isso reflete a grande atratividade, o grande interesse das pessoas e dos empreendedores em atuar realmente num setor que vai ser um setor muito relevante na economia brasileira. Tá? Mas a gente tem e a gente precisa ficar muito atento a esses desafios de curto prazo. Tá, ok? Vamos lá. Então, pessoal, falando de desafios, né? Qual que é o fator que gera mais incerteza, né, para o setor fotovoltaico? Tá? E foram listados aí vários fatores de incerteza, mas na ordem veio o seguinte: a TUSD, né, que é a cobrança sobre tarifa do uso de sistema de distribuição. Tá? Esse é um fator de grande incerteza para o setor, né? Como vai ficar isso daqui para frente? Tá? Então, existe de fato uma grande incerteza com relação a isso aí. Logo depois, a questão do financiamento. Tá? Então, o financiamento é um gargalo. Vocês têm acesso, a gente não vai falar especificamente de financiamento aqui nessa apresentação, a gente teve que resumir os resultados da pesquisa, mas vocês têm acesso aos resultados completos da nossa pesquisa e lá vocês vão poder ver que o financiamento ele é um item ainda muito pouco utilizado. Tá? Ou seja, ele ainda não é um item tão acessível para esse mercado fotovoltaico, que é um mercado de infraestrutura, né, de geração de energia de longo prazo, na qual financiamento de longo prazo, né, é um fator determinante para a evolução do mercado. Então, o mercado hoje tem crescido em grande parte por investimento do próprio cliente. Né? Também a gente tem algumas linhas de bancos comerciais e linhas de bancos de fomento que têm aí uma taxa de juros mais compatíveis com um prazo mais alongado, que é o caso do sistema fotovoltaico, mas que ainda é muito pouco acessado. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver aqui no Brasil. Tá? A gente precisa, nós como cadeia do setor fotovoltaico, a gente precisa buscar alternativas para criar sistemas de financiamento mais compatíveis com o investimento em energia solar. Tá? Bem, depois vem a tarifa de energia, tá? É sempre uma incerteza, né? Depende de uma série de fatores, não só da hidrologia, mas também da economia, de fatores regulatórios e de fatores tributários. Bem, os fatores aí que impactam na tarifa de energia são diversos, mas o que a gente vê realmente é uma tendência de médio e longo prazo, a gente ter aí uma tarifa bastante atrativa para investimento em energia solar fotovoltaica. Bem, vamos falar agora de negócios fotovoltaicos, pessoal. Falando de concorrência, como a gente falou, a gente tem uma fortíssima concentração de empresas integradoras no sul-sudeste, tá? Principalmente no sudeste. Tá? A gente tem em São Paulo 20% de todas as empresas integradoras, né? Então a gente está falando de quase 300 empresas no estado de São Paulo. Né? Em Minas Gerais tem aí 12% das empresas integradoras e depois o Rio de Janeiro. Tá?
E isso, pessoal, é uma coisa muito importante, porque isso afeta o nível, né, de concorrência, tá, e o quão mais difícil ou quão mais esforço você vai ter que fazer para vender um sistema fotovoltaico nessas regiões, tá, ok? Novamente, são regiões altamente atrativas do ponto de vista de atratividade econômica, de produtividade, né? Então tem uma série de fatores positivos, porém tem aí alguns desafios que muitas empresas estão no setor. Só para ilustrar, pessoal, São Paulo tem 20% das empresas do setor fotovoltaico, de integração, e Minas tem 12%. Mas Minas tem mais negócios fotovoltaicos do que São Paulo, então lá gira mais dinheiro do que em São Paulo, tá? Então existe aí um certo descasamento entre volume de negócios e concorrência. Citei 2 exemplos apenas, isso acontece no Brasil inteiro, né? Você tem aí regiões que, embora sejam desenvolvidas, né, ainda, ou tenham um grande potencial, ter uma concorrência menos acirrada, tá ok? Bem, e como que as empresas integradoras adquirem os equipamentos, tá? 82% praticamente das empresas integradoras compram os equipamentos através dos distribuidores fotovoltaicos, tá? Compram os famosos kits fotovoltaicos, que são compostos basicamente de módulos, inversor, né, sistema de proteção, estrutura, cabeamento, né, é o kit básico do sistema fotovoltaico. E quase 82% das empresas compram das integradoras. Tá, ok? Por quê? Já que eles fornecem o kit pronto, né, ou seja, formatado, com logística, ou seja, muito prático. Tá? Aproximadamente 14% das empresas compram esse sistema diretamente dos fabricantes. Tá? E para comprar dos fabricantes, você precisa atingir um certo nível de volume. O fabricante não vai vender um volume pequeno para o integrador. Tá? Então, acessa diretamente o fabricante aquele integrador que atingiu um volume mínimo de faturamento, na qual se justifique a compra direta com o fabricante. E somente 4% das empresas integradoras fazem a importação direta. Compram os módulos, inversores, né, e outros elementos que compõem o sistema fotovoltaico direto lá do fabricante internacional. Tá? E aí mais ainda, né, ou seja, só fazem isso aquelas empresas que realmente têm um volume, né, que justifique toda uma estrutura de comércio internacional, né, de compras, processo de nacionalização, custo, né, de capital, capital de giro muito mais elevado, né, ou seja, isso é acessado ainda por uma parcela muito pequena dos integradores fotovoltaicos. Bem, aí, quantos orçamentos, pessoal, as empresas integradoras fazem no Brasil? Tá? E aí, um número, né, bastante revelador. 51, quase 52% das empresas, ou seja, a maioria das empresas fotovoltaicas, fazem menos de 10 orçamentos por mês. Tá? Se aí juntar aí com as empresas que fazem até 20, você tem aí quase 85% das empresas, aliás, 75% das empresas fazendo até 20 orçamentos mensais. Tá, ok? Isso é pouco? Isso é muito? Vamos ver aí o que representa esse número de orçamentos, né? Considerando que tem lá 1% das empresas fotovoltaicas que fazem aí mais de 200 orçamentos por mês, ok? E a média, pessoal, se a gente fizer uma média, todas as empresas fotovoltaicas do Brasil de integração, a gente está falando aí do número de 18 propostas mensais. Esse é o número médio de orçamentos ou propostas comerciais para o cliente final, tá, ok? Bem, vamos avaliar agora as vendas, né? Qual que é o número de vendas que as empresas fotovoltaicas fazem no Brasil, tá? E aí a gente, de novo, a gente vê que o número de empresas que fazem muitas vendas é muito pequeno. A grande maioria das empresas, a gente pode ver lá na parte de baixo, na barra de baixo, 72,75% das empresas fotovoltaicas fazem até um orçamento por mês. Tá? Até. Então quer dizer o seguinte, tem mês que ele não faz orçamento. Tá, ok? Então, analisando lá até 3 orçamentos por mês, você tem lá uma quantidade que representa aí algo em torno de 90%. Ou seja, as empresas fazem pouco orçamento no Brasil, ok? Isso, né, analisando o âmbito geral, tá? E
orçamento não, vendas, me desculpe, tá? E você tem lá no topo de cima, claro, quantidade menor de empresas que de fato têm um volume de vendas bastante significativos, né? Vendem 15, 20, 30 sistemas fotovoltaicos por mês. E a gente está falando de uma parcela realmente muito pequena, tá ok? Bem, agora, um dado muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa taxa de conversão média. Tá? O que é taxa de conversão média? É a relação entre propostas que você faz e vendas que você efetiva. Tá? Então, quanto mais alta a taxa de conversão, maior o número de vendas. Tá? Menor o esforço, menor o número de propostas que você tem que fazer por vendas efetivamente realizadas. Tá? E para ilustrar esse número, o que é 3,35? Essa é a taxa média de conversão aqui no Brasil. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que para uma empresa fazer 3 vendas, ele tem que fazer 100 propostas. Tá? É chocante, mas essa é a realidade de grande parte das empresas fotovoltaicas. Essa é a média, ou seja, tem empresas que têm uma taxa de conversão menor do que essa. E naturalmente algumas empresas que conseguem converter isso de uma maneira mais eficiente. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, ele faz uma venda a cada 30 propostas. Essa é a relação que a gente tem aqui no Brasil. Portanto, esse é um item, né, que as empresas, né, a gente chama isso de eficiência comercial. A eficiência comercial é um item fundamental aí para o desenvolvimento da empresa fotovoltaica, sobretudo em um ambiente tão competitivo que é o mercado fotovoltaico aqui no Brasil. Tá ok? Bem, qual que é o porte do sistema fotovoltaico mais vendido? Tá? Naturalmente são sistemas de menor porte, né? Então aí no caso aí, os sistemas entre 2 e 3.9 kW, que são tipicamente sistemas residenciais, representam aí 43%. Tá? Aí sistemas de 4 a 7.9 kW, que também são sistemas residenciais, estão começando lá a chegar nos sistemas comerciais, representam aí 32%. Os sistemas de porte maior têm uma participação menor. Tá? Embora a gente tenha percebido nos últimos meses, né, com a nova resolução inclusive, que entrou no ano passado, um aumento do perfil, ou seja, sistemas fotovoltaicos de maior porte, sistemas comerciais e industriais sendo instalados aí em maior quantidade. Então, a gente está começando a perceber uma certa mudança desse perfil, mudança e uma evolução desse perfil aí de consumo, tá ok? Fazendo uma média, pessoal, a gente tem um sistema de 7.63 kW, né? Então, fazendo uma média de tudo que foi instalado e a potência total instalada, né, a média indica aí uma potência de 7.63. É um número bastante alinhado, inclusive, com o próprio levantamento da ANEEL. Ok? Tá, e os preços, pessoal? Tá? E os preços, como vocês sabem, variam. E quando a gente fala de preços, a gente usa uma métrica que é o preço reais por watt-pico. Tá? Então, quanto custa o watt instalado? Essa é a métrica que a gente utiliza aqui nesse mercado. E a gente fez um mapeamento, tá? Esse era um item importante da pesquisa, era qual que é o preço ofertado. Tá? Quando você vende um sistema residencial de 2, 4, 8 kW, quando você orça aí uma proposta para um cliente comercial, por exemplo, uma instalação de 12 kW, 30 kW, né? Qual que é o preço ofertado? Né? Então a gente perguntou isso aí para as 470 empresas, né? Então a gente teve aqui uma média nas diferentes categorias, nos diferentes portes de sistemas fotovoltaicos. Tá? Então pegando lá um exemplo do 4 kW pico, que é o segundo conjunto, a gente tem lá um preço lá aí na faixa aí de 7 e pouco, né, reais por watt pico. Preço médio, né? E aí a gente tem aí tanto o preço médio máximo e o preço médio mínimo, tá? E essa variação de preços máximos e mínimos estão relacionados a 2 fatores. Tá? Uma é a incerteza, né, natural de uma pesquisa, né, afinal a gente não contemplou 100% das amostras, a gente contemplou 30%. Então a gente tem aí um erro associado, uma incerteza associada. Tá? E um outro erro associado aí que a gente precisa considerar nessa pesquisa é justamente a dispersão de preços. Você tem uma grande dispersão de preços. Né? Então quando a gente pergunta qual o preço de venda? Tem gente que vende a R$ 7,00, tem gente que vende a R$ 7,50, a R$ 8,00, tem gente que vende a R$ 6,00, tem gente que vende a R$ 5,50. Você acaba tendo uma dispersão, tá? E que traz aí também
um certo erro, uma certa incerteza para esse número que a gente está apresentando. Tá ok? Então, pessoal, esses são os números médios encontrados lá em janeiro de 2017. Tá? Então, de novo, são preços médios. Tá ok? Vamos entender, né, qual que é a dinâmica disso. Tá? Uma primeira constatação, pessoal, em relação à primeira pesquisa que a gente fez, foi lá em junho de 2016, ou seja, a gente tem uma diferença de 6 meses, a gente percebeu uma queda de 12,46% na média do preço do sistema fotovoltaico ofertado para o cliente final. Tá? Então, uma queda significativa em 6 meses. Claro que depois disso, né, é o que a gente está experimentando aí nesses últimos meses, essa queda continua por vários fatores. Né? Uma delas é a queda do preço dos equipamentos no mercado mundial. Esse, sem dúvida, é um fator importante. Outro está relacionado ao fator cambial. Grande parte do custo do sistema fotovoltaico é dolarizado. Tá? E o outro está relacionado à questão de eficiência, um ganho de eficiência, que o mercado vem ganhando um pouquinho, vem entendendo como fazer a coisa um pouquinho mais barata, de uma forma mais eficiente. E fortemente relacionado também à margem de lucro. Tá? Muitas empresas reduziram a margem de lucro, né, para conseguir manter ou conseguir ampliar o mercado na sua área de atuação. Tá? Então isso fez com que o preço médio aí fosse reduzido aí de uma forma significativa. E esse preço, pessoal, a tendência, o que a gente vê aí, é continuar caindo aí nos próximos meses. Tá? Isso, na próxima pesquisa agora em junho de 2017, a gente vai ter uma clareza muito boa aí do que está tendo aí de redução e como que está sendo a dinâmica disso, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente pegou aqui um exemplo de um sistema tipicamente residencial, às vezes comercial, né? Um sistema de 8 kW pico. É um sistema para uma casa grande. Tá? Então, aqui estão representados a amostragem, né, para cada faixa de preços. Então, a gente perguntou lá para as 470 empresas qual que é a faixa de preço que você trabalha aí para o sistema residencial de 8 kW pico. Tá? A média deu algo em torno de 6,94. Então, na média, né, esse é o preço de venda. Tá ok? Mas, é média, novamente, pessoal, é média. Tá? E de preços ofertados. Tá? Isso é diferente do que o mercado paga. Tá? Ele oferta o sistema de 8 kW, na média, por 6,94. Tá? Ok? O watt. Tá? Ou seja, 6,94 watt vezes 8, né? Você está falando aí de algo em torno de R$56 mil. Esse é o preço de venda, era o preço de venda em janeiro de 2017, o preço de venda médio. Agora, uma coisa importante é saber que mais de 20% das empresas fotovoltaicas trabalham abaixo dessa média, tá ok? Então, trabalham lá a 5,90, trabalham lá a 5,10 e tem empresas trabalhando até 4,40. Então você vê aí uma variação de preço significativa, tá ok? Naturalmente, essas empresas que estão aí na parte baixa de precificação, eles são mais competitivos, né, em preços e provavelmente eles têm um volume de negócios maior, tá ok? Agora, volume de negócios maior não representa necessariamente uma empresa saudável, tá? Esse é o grande ponto que a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, para todas as categorias, sejam sistemas residenciais de pequeno porte, 2 kW, até os sistemas, e a gente mapeou até as usinas solares de 5 MW, a gente tem uma grande dispersão de preços, tá? Então, tem gente trabalhando, tentando vender com preço mais alto, né, com uma margem muito boa de vendas, tentando, né, muito provavelmente com muita dificuldade para vender, e tem muita gente vendendo a um preço baixo, com preço extremamente competitivo, tá? Fazendo volume, mas não necessariamente ganhando dinheiro, ok? Vamos falar um pouquinho dos resultados. Então, para ilustrar um pouquinho esses números que a gente está falando com vocês, pessoal, a gente vai botar isso em números, tá? Vamos lá. Da potência total comercializada, e a gente pegou como exemplo aqui o ano de 2016, né? A gente estima que foram comercializados algo em torno de 10.500 sistemas fotovoltaicos em 2016, tá? Com uma potência média de 7,63, ok? Isso dá aí uma potência total comercializada
de 80 megawatt pico, tá? Essa potência que foi gerada, né? Foi em negócios gerados aí no ano de 2016. Vamos fazer também uma aproximação, de novo, média, né? Vamos colocar lá que o preço do sistema fotovoltaico comercializado foi de R$ 7,00 o watt, tá? Então, fazendo uma conta bastante simples, pessoal, 80,3 vezes 7, isso gerou aí um faturamento bruto total de 562 milhões de reais no ano de 2016, tá? Claro que esse número é aproximado, mas esse número reflete, né, a realidade que a gente teve no mercado, né? Ou seja, o número, o volume de negócio gerado no ano passado, em 2016, esteve muito próximo desse número aqui, tá ok? Agora, quando a gente faz essa análise do ponto de vista, né, do faturamento bruto por empresa, aí a gente pegou esses 562 milhões de reais, que foi o faturamento global de geração distribuída fotovoltaica no Brasil em 2016, e a gente divide, né, de uma forma bem aproximada, né, divide lá por 1.500 empresas que operavam em 2016. A gente tem um faturamento aí de 375 mil reais por ano. Tá? Isso é pouco, isso é muito, tá? Eu considero isso muito pouco, tá? A gente vai ver por quê. Bem, vamos lá entender a margem de lucro de uma venda fotovoltaica. De novo, vamos pegar lá um sistema médio, tá? Um sistema de 7,63. Um sistema fotovoltaico para uma casa de um porte maior, tá? Suponhamos que esse integrador ele tenha precificado o seu sistema a R$ 7,00 o watt, né? 7 vezes 7,63 dá 53 mil reais. Então ele foi lá, fez a proposta para o cliente, para o dono da casa, 53 mil reais aí o preço do sistema fotovoltaico, tá? Tá ok. Se ele conseguir vender, esse vai ser o valor que ele vai receber do cliente, tá? Agora vamos entender os custos, tá? A gente chama isso de custos variáveis, tá? Bem, o principal custo é o custo do equipamento, tá? Módulos, inversor, sistema de proteção, estrutura, cabeamento, né? Isso representa aí algo em torno de R$ 4,00 o watt, tá? Pode variar um pouquinho, né? Tem algumas condições mais competitivas, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas está mais ou menos aí, lá em janeiro, R$ 4,00 o watt pico, tá? Ele vai pagar lá impostos, tá? 50 centavos aí vai deixar de impostos. Tem custos de instalação, né? Algo em torno de 38 centavos o watt, dá mais ou menos R$ 2.900 de custos de instalação. A gente está falando de um custo razoavelmente competitivo aqui. Vai ter custo também do projeto, vai ter que fazer o projeto de engenharia, juntamente com a conexão à rede, né? Isso vai representar lá 1.400 mais 400, vai dar lá 1.900, quase R$ 2.000 de custos de engenharia e conexão à rede, tá? Aí, né, somando todos os custos, né, a gente tem lá o custo do produto vendido, o famoso CPV, tá? Então o custo é de 5,32, tá? Novamente, pessoal, a gente está falando aqui de valores hipotéticos, embora são valores muito próximos à realidade, a gente está falando de um caso hipotético aqui. Então o custo foi 5,32. Então ele vendeu por 7 e o custo dele foi 5,32. Portanto, ele teve uma margem de contribuição unitária aí de 1,68. Então, 1,68 foi o lucro que ele teve aí nessa venda, ou seja, isso é equivalente aí a R$ 12 mil. Então ele vendeu por 53, teve 40 mil reais de custos e ele teve lá uma margem bruta de 12 mil reais, tá ok? Agora, pessoal, isso, né, é uma margem de lucro muito boa, deu aí 24%, 25% de margem de contribuição, né, de lucro bruto. Isso é uma margem bastante atrativa. Agora, a grande dificuldade, pessoal, é que a maior parte das empresas não consegue vender um sistema de 7,63 a R$ 7,00 o watt, né? Ou seja, a 53 mil reais. Por quê? Porque tem a concorrência. Aí voltando lá no gráfico, pessoal, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um sistema de 8 kW, que está muito próximo daquele nível, então a precificação é muito parecida, né? A R$ 7,00 ele está próximo da média lá. Você vê que tem muita empresa que trabalha com preços muito mais baixos, tá? E esse é um mercado altamente sensível ao preço,
quando um cliente vai avaliar a proposta, não vai receber só a proposta de um integrador, ele vai receber a proposta de meia dúzia de integradores, ele vai comparar preços, né? Então, é um mercado que a gente ainda tem uma grande dificuldade de diferenciar, além do preço. Ou seja, a precificação tem sido utilizado como principal elemento de diferenciação. Tá? Isso é bom, por um lado, mas, de novo, traz um grande desafio, uma grande preocupação. Ok? Por quê? Preocupação por quê? Porque se ao invés de você trabalhar a 7, né, e tem muita empresa trabalhando lá a R$ 4,40, a R$ 5,00, isso quer dizer o seguinte, se ele trabalhar a R$ 5,00, ele está trabalhando abaixo do seu custo. Ele está tendo prejuízo nessa venda. Tá? Tem empresas que sabem que estão fazendo isso, né, sabem que estão trabalhando com uma margem pouco atrativa e até negativa, mas faz parte de uma estratégia. Tá? Uma estratégia com tempo limitado, né, mas é uma estratégia de ganhar mercado. Tá? Agora, tem muita empresa que não sabe disso, né? Tem muita empresa que não controla bem os custos e não sabe que está tendo prejuízo nas vendas. Ok? Bem, então, lucro, pessoal, né, é uma coisa muito importante. Tá? É uma coisa muito importante por quê? Porque ele tem que gerar, né, os recursos para você poder pagar as despesas. Né? Então, é o que está aqui. Tá? Então, qual que é a despesa de uma empresa integradora? A gente colocou aqui um valor muito hipotético, pessoal. Tá? Cada empresa integradora e cada porte tem aí o seu custo. Tá? Mas aqui é só para ajudar a ilustrar realmente que qualquer empresa integradora tem custos de escritório, aluguel, contabilidade, água, internet, os custos de marketing, né? Os custos de pós-vendas daquela venda realizada, o custo da equipe, né? Então, se você não tem margem de lucro no preço de venda, naturalmente você não vai ter condições aí de ter uma operação positiva. Tá? A gente colocou aqui de forma bastante conservadora o preço, o custo, aliás, a despesa que uma empresa integradora tem aqui. A gente estimou aqui uma empresa bastante eficiente na faixa de R$20 mil de despesas mensais. Ok? Então, fazendo aqui um balanço, né, um demonstrativo de resultados aqui dessa operação, tá? Considerando uma empresa que faça 2 vendas mensais, dois vendas de sistemas de 7,63 kW, né, um sistema médio, ele vai ter um faturamento de R$106 mil, faturamento mensal. Tá? Suponhamos que ele faça a venda de 2 sistemas. Tá? Cada sistema tem uma margem aí, suponhamos que ele consiga vender a R$7. Ele vai ter uma margem aí de R$12 mil por sistema vendido. Vendeu 2, deu R$25 mil de contribuição, né, de lucro bruto que ele teve naquele mês. Porém, só de custo fixo ele teve R$20 mil. Então, o resultado dele, né, fazendo a amortização dos custos fixos que ele tem, o lucro dele não é 25 mil. Né? O lucro, na verdade, caiu lá para 4.905 mil reais. Tá? Isso considerando, pessoal, que ele tem aí uma estrutura de custos bastante eficiente. Tá? Uma coisa importante também, pessoal, é que para ele fazer 2 vendas, em geral ele vai ter que fazer 60 propostas. Tá? Então ele tem que ser muito eficiente aí na elaboração das propostas para ele conseguir atingir esse número. Ok? Então esse número, pessoal, é um número, é só para dar uma referência para vocês, né, de como é composto a estrutura de custos das empresas fotovoltaicas. Né? Cada empresa tem a sua, tem estruturas de operação diferentes, né? Tem empresas que têm outras operações, então essa conta pode variar. Tá? Mas é algo, sem dúvida, que a gente precisa prestar muita atenção. Tá? Bem, e esse é um desafio, por quê? Porque o volume de vendas, né, da grande maioria das empresas ainda é baixo. Né? As empresas, não só as empresas, mas o mercado fotovoltaico, né, ele está ganhando volume. Tá? Então, a gente vai começar a criar mais volumes daqui para frente, para que as empresas possam elevar aí o seu nível de faturamento. Tá? Para que vocês tenham uma ideia desse nível de desafio, apenas 10% das empresas fotovoltaicas hoje no Brasil, né, empresas de integração, tem um faturamento superior a R$100 mil. A grande maioria das empresas, ou seja, praticamente 90% das empresas, não faturam R$100 mil. Tá? E a gente viu nas análises anteriores que
as empresas precisam atingir um certo nível de faturamento para sim ter escala, né? Para você conseguir ter uma empresa minimamente ou financeiramente equilibrada, tá, ok? E o cenário que a gente tem é de fato que as empresas estão no momento de forte aprendizado, grande parte das empresas com resultados bastante desafiadores, né? A gente diz hoje que boa parte das empresas do setor fotovoltaico está investindo nesse setor, tá? Por quê? E eu compartilho completamente essa visão com a grande parte das empresas, ou seja, a gente está enxergando de fato um cenário muito positivo daqui a pouco. Um mercado que está crescendo, tá? Um mercado mais equilibrado, um mercado com condições mais claras, né? Ou seja, alguns entraves que estão sendo ainda desenvolvidos, né? A gente tem pontos aí de grande desafio a serem trabalhados, então o mercado precisa trabalhar a questão de financiamento, a questão regulatória, as incertezas que existem, né? Uma questão bastante forte e importante é a própria conscientização do mercado, não só do mercado, né, da cadeia fotovoltaica, mas da sociedade, né, em utilizar a energia solar como uma grande fonte de geração e oportunidade. Então, a gente está nesse caminho, né? Ou seja, a gente vem desenvolvendo uma grande evolução nos últimos anos. Estamos nesse processo, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês esses desafios que a gente tem aí a curto prazo, tá? E nós, como agentes da cadeia fotovoltaica, temos aí uma responsabilidade bastante grande em ajudar a fazer com que esse crescimento do setor, sobretudo o crescimento da cadeia de integração fotovoltaica, cresça de forma sustentável, né? Esse é um grande ponto de preocupação para a cadeia, tá, ok? Bem, pessoal, a gente tem aí algumas perguntas, né, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu vou pedir aqui um tempinho aqui, tá, para a gente organizar aqui as perguntas, tá, para a gente começar a responder essas perguntas aqui para todo mundo, tá, ok? Olá, pessoal, então vamos lá. Nós recebemos aqui uma série de perguntas, tá? Dezenas de perguntas, na verdade a gente teve que dar uma selecionada aqui, tem várias perguntas aí parecidas, tá? Mas a gente selecionou algumas perguntas aqui bastante importantes, tá? Primeira delas, né, questiona aqui a questão da importação, o volume de importações, se considerou geração centralizada ou se foi GD, tá? Na verdade, nos nossos levantamentos de pesquisa, a gente sempre considera os dois, tanto geração centralizada e geração distribuída, tá? Aqui, como o tema de discussão é geração distribuída, a gente isolou, né, o volume de importação somente para geração distribuída, tá, ok? Segunda pergunta aqui, por que existe uma diferença tão grande entre comercialização e conexão? Essa é uma dúvida bastante importante, tá?
Então, você vê que a gente monitora os dois. A gente sempre monitora os números de conexão, que são os números divulgados pela ANEEL, e são fundamentais, são um grande indicador para o setor, mas eles monitoram os sistemas conectados à rede elétrica, né, que foram reportados pelas distribuidoras e que foram repassados para a ANEEL e imputados no relatório centralizado da ANEEL, tá ok? Então, esse é um número, é um controle que a ANEEL faz junto com as distribuidoras que fazem efetivamente o processo de conexão, tá? Agora, a gente monitora também o volume de negócios, tá? E aí, de fato, a gente vê aí um certo descasamento desses números, tá? Por quê? O mercado ainda está se ajustando a isso, né? A gente está, de certa forma, um pouco à frente aos volumes que daqui a pouco a ANEEL também vai alcançar esses números. Então, no momento atual, a gente tem, de fato, um certo descasamento do que foi comercializado com o mercado, e aí podem existir vários fatores, tá? São itens que foram comercializados, mas ainda não foram conectados ou não foram instalados. Então, você tem aí, naturalmente, um delay. Você tem aí uma defasagem de tempo, né, até o processo ser conectado, ser reportado para a ANEEL e isso fazer parte do relatório centralizado da base de dados da ANEEL, tá ok? Quais as perspectivas para 2017? Tá? De novo, aí vou me basear nas respostas dos participantes na pesquisa, tá? Dessas 470 empresas. A visão das empresas é uma visão, de certa forma, desafiadora, tá? Mas com uma visão um pouco mais otimista para esse ano, tá ok? A gente não foi muito a fundo, né? Quais seriam esses fatores desafiadores e fatores de otimismo para 2017. Mas, de fato, a gente vê alguns indicadores também, né, dos dois lados, né? Indicadores que fazem com que o mercado seja um pouco mais desafiador, mas outros indicadores que fazem com que o mercado aí, tenha uma perspectiva boa. Aí, tá? Então, uma é a movimentação da cadeia, né? A gente vê aí muitos players se estruturando para entrar no setor fotovoltaico, a cadeia fotovoltaica também trabalhando junto com os agentes reguladores e o governo para buscar formas mais justas de desenvolvimento do setor fotovoltaico. Então, eu já vejo um cenário bastante otimista aqui para 2017, tá? Melhor do que foi 2016, na minha opinião. Bem, os impostos considerados são referentes a quê? Tá? Então, aí nesse caso, a pergunta está se referindo àqueles impostos no custo, né? Na estrutura de custos que compõem, né, o custo de venda de um sistema fotovoltaico. Tá? E essa é uma pergunta bastante importante, né? A gente considerou lá uma estrutura de custo de uma empresa que está no simples, né? Ou seja, o imposto é cobrado sobre o faturamento bruto. Mas está aí um ponto muito importante, né? Ou seja, o planejamento tributário, o enquadramento tributário da empresa de integração, esse sem dúvida é um fator fundamental de crescimento. Tá? Então a empresa que quando começa a faturar, tem um certo nível de movimento de vendas, né, de volumes, começa a fazer muito sentido evoluir aí, né, em enquadramentos tributários mais condizentes com o seu volume. E isso, pessoal, né, essa pergunta é muito interessante e isso faz toda a diferença, tá ok? Então naquele modelo lá a gente considerou uma tributação relativamente alta, tá ok? Próxima pergunta, qual que é o preço médio por região e por estado? Tá? Na verdade, pessoal, a gente não conseguiu base suficiente para fazer essa segmentação por região. Tá? A nossa pesquisa foi uma pesquisa nacional. Tá? Claro, a gente sabe de onde vieram as respostas, aonde estão as empresas, mas a gente não entrou nesse tipo de análise. Eu acho uma sugestão bastante interessante para a próxima pesquisa, agora de junho, tá? A gente vai avaliar a possibilidade de colocar essa segmentação por região. Eu acho isso bastante interessante porque o preço dos sistemas fotovoltaicos, de fato, varia de forma significativa em função da região também. Bom? Quais medidas podem ser tomadas para que o setor cresça de maneira saudável? Ótima pergunta também. A gente
mapeou, né, com essa pesquisa alguns pontos de incerteza ou gargalos para o crescimento do setor fotovoltaico, né? Então, a gente pode dizer aí, questões regulatórias relativas, por exemplo, à questão do pagamento, né, do TUSD, a questão tributária, tá? A questão do financiamento, sem dúvida, é um elemento fundamental a gente criar estruturas ou criar instrumentos de financiamento realmente compatíveis com investimentos de longo prazo, com investimentos de infraestrutura, né? A gente não pode esquecer que o sistema fotovoltaico no telhado da nossa casa é um investimento de infraestrutura, é uma usina solar que vai gerar energia no longo prazo e carece realmente de um sistema de financiamento compatível com esse tipo de fluxo de caixa, né? É um fluxo de caixa de longo prazo, tá? Então, financiamento é um elemento bastante importante aí para realmente alavancar esse crescimento do setor aqui no Brasil. Estamos, né, a cadeia está se movimentando nesse sentido, junto com os agentes financiadores, junto com o governo, junto com os bancos de fomento, as associações também têm feito um trabalho muito importante nesse sentido, né? E estamos nesse trabalho. Então, esse é um outro ponto aí fundamental aí, tá? Um outro é a redução do preço dos sistemas fotovoltaicos. Isso a gente vai verificar uma redução natural dos preços, porque os preços no mercado internacional existe de fato uma tendência de queda nos preços, né? Mais escalas, o volume, a capacidade instalada no mundo vem crescendo de forma significativa e naturalmente esse ganho de escala ele é repassado aqui para o Brasil também. Então com o tempo a gente sim vai ter aí condições também de ter sistemas mais eficientes pelo lado de equipamentos, mas também, novamente, maior escala das empresas fotovoltaicas, mais know-how, mais conhecimento, entender como fazer isso de forma mais eficiente, né? Um certo amadurecimento do mercado fotovoltaico vai trazer aí de forma sustentável, né, essa redução aí nos custos, tá? Embora o que a gente veja hoje no mercado seja aí custos, ou seja, uma redução de preços sem a devida contrapartida em ganhos operacionais, tá? Então, novamente isso é um perigo, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque a nossa preocupação é o cliente final. Tá? A gente não pode, nesse momento do mercado, e nunca, né? Mas sobretudo agora, nesse início de mercado, né? Prejudicar o cliente, por exemplo, ou criar uma imagem de um sistema que não funciona. Tá? Isso está muito relacionado à qualidade de equipamentos, mas sobretudo à qualidade da instalação e do pós-vendas. Tá? Essa é uma grande preocupação que toda a cadeia fotovoltaica, né, deveria ter. Ok? Bem, outra pergunta aqui está relacionada aqui à questão de certificação dos instaladores. Tá? Certificação de instaladores, projetos, empresas podem contribuir para a qualidade dos produtos e serviços do mercado? Ótima pergunta. A gente acredita muito nos processos de certificação, né, como elementos para ajudar a diferenciar as empresas que realmente estão investindo em capacitação, em qualificação da sua equipe. Tá? Então, certificação é um indicativo de que aquela empresa, de que aquele integrador, ele está mais preocupado com a questão da qualidade. Então, acredito muito nisso e acredito que isso pode ser aí também uma dos fatores alavancadores para melhorar a qualidade das instalações aqui no Brasil. Tá? Outra pergunta, né, está relacionada aqui aos custos considerados de projeto e instalação do case apresentado estão muito baixos. Né? Naquele caso, pessoal, a gente considerou uma empresa que tem estrutura própria de instalação, que tem um certo nível de escala, né? Então tem estrutura para instalação, tem equipe de projetos, né? Então, uma empresa com equipe própria, mas que atingiu um volume de faturamento aí superior a R$100 mil, por exemplo, né? Começa a ter um certo nível de eficiência nos custos de projeto, instalação e conexão à rede. Tá? Naturalmente, uma empresa que está começando e não tem equipe própria, tá? E grande parte das empresas que estão começando hoje no Brasil não tem equipe própria de instalação, né? Tampouco de engenharia projetos. Tá? Naturalmente, nessa condição, essa empresa vai ter um custo maior. Tá? Então, o custo de instalação e o custo de projetos vai ser sensivelmente maior. Tá? Então, faz parte do processo de evolução. À medida que a empresa vai ganhando mais escala, começa a ter uma equipe própria,
começa a ter um volume de trabalho que começa a amortizar de forma mais eficiente o custo fixo que ele tem na equipe de engenharia e de instalação. Tá, ok? Então, de fato, boa pergunta. Tá? Depende da escala da empresa. Se é uma empresa que tem uma escala maior, a gente pode considerar aqueles níveis de custos que a gente considerou lá no nosso case. Tá, ok? E acho que a gente tem aqui a última pergunta. Né? Qual que é o principal fator para baixa taxa de conversão? Tá? Taxa de conversão, né, só retomando, é aquela relação entre vendas e propostas. Né? E no Brasil é na ordem de 3,3%, ou seja, são 3 vendas para cada 100 propostas. Bem, existem alguns fatores para que isso aconteça. Tá? Eu entendo que um fator bastante importante para isso acontecer é a própria maturação do mercado consumidor. Tá? Então, quando ele vê o cliente final, né, a dona de casa, né, o dono lá do comércio, né, ele ouve falar que existe energia solar e muitas pessoas estão instalando energia solar, a primeira coisa que ele faz é ele entra na internet e pede lá 10 propostas, né, para 10 diferentes empresas. Tá? Ele não tem ideia do nível de investimento que ele vai fazer. Tá? Então, uma coisa interessante é que boa parte das propostas solicitadas, elas não viram vendas. As pessoas percebem o nível de investimento, tem que investir R$60 mil num sistema fotovoltaico, ele vai se amortizar aí em 6, 7, 8 anos. Não estou acostumado com isso, eu vou deixar para depois. Né? E acaba não comprando de ninguém. Tá? Isso é um fator, tá? Ou seja, propostas que efetivamente não viram vendas. Tá? Um outro fator está ligado a isso aí, mas são aquelas pessoas que querem de fato comprar um sistema, mas fazem o orçamento para todo mundo. Né? E você aumenta o volume de trabalho de propostas de todo mundo. Tá? Então, esse é uma dificuldade que as empresas integradoras têm. Ou seja, eles têm aí um volume de propostas muito grande, com um volume de conversão, um volume de vendas bastante pequeno. E aí, muito importante, pessoal, novamente, a questão da eficiência comercial. Tá? A gente fez nessa pesquisa o levantamento de que mais de 40% das empresas demoram mais de meio dia para fazer uma proposta. Tá? Eu não sei quanto tempo você demora, tá? Mas a gente precisa fazer essa proposta de uma forma bastante eficiente, bastante rápida e importante, com custo bastante baixo. Então, essa proposta, que não necessariamente precisa ser uma proposta detalhada, né, uma proposta com uma referência de valor, uma referência de investimento aproximada, pode ser aquela primeira resposta para um cliente que quer saber isso. Né? Ele não quer o detalhamento da proposta. Né? Então, isso é muito importante, a gente realmente calibrar o nosso tempo e elaboração de proposta para a gente fazer uma elaboração de proposta bastante eficiente, reduzindo o custo da elaboração da proposta. Outra coisa muito importante, realmente você mapear o perfil do cliente adequado. Né? Qual que é o perfil do cliente que efetivamente vai comprar sistema fotovoltaico? Né? E a gente, olhando um perfil do cliente, a gente já sabe se esse cliente vai ou não vai investir. Tá? A gente já tem uma indicação dessa possibilidade. Então, desenvolver uma metodologia, uma métrica para segmentar perfis, né, mais prováveis, aquele famoso funil de vendas. Né? Ou seja, você criar um funil de vendas de forma que você ponha no fundo do funil de vendas, né, de uma forma mais eficiente possível, aquele potencial cliente com realmente boas chances de vendas. Então, essa é uma forma bastante interessante também de aumentar aí a taxa de conversão. Ok? Bem, pessoal, nosso tempo, né, já foi aqui, né, já ocupei aí mais de 1 hora do tempo de vocês. Eu queria seguir em frente aqui com a apresentação. Né? Vou pedir aqui para o Edu aqui, ir para o próximo passo, né, para fazer um convite para vocês. Tá? Essa pesquisa, né, faz parte de um calendário de pesquisas que a gente faz, e a gente faz isso semestralmente. Tá? São pesquisas que vão fundo no mercado para realmente entender, de fato, qual que está sendo a dinâmica de mercado, né, quais são os desafios que o mercado vem enfrentando, e o objetivo nosso
né, bastante alinhado com a missão da nossa empresa, que é realmente de pesquisa, né, e de compartilhar conteúdo relevante para ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento do mercado fotovoltaico. Tá? E nesse sentido eu gostaria de convidá-los aqui para participar da próxima pesquisa, né? Você que é um integrador fotovoltaico, agora em junho a gente vai fazer aí a próxima pesquisa. Gostaria muito aí que vocês também participassem dessa próxima pesquisa, onde a gente vai refinar esses dados aqui e novamente. Os dados serão compartilhados de forma gratuita, a gente não tem o menor interesse em manter esses dados para nós, né? Ou seja, o dado ele é útil quando ele é compartilhado e realmente a cadeia faz uso desses dados, né? E o benefício para o setor é realmente, né, mapear os principais gargalos, tá? Os principais desafios do setor fotovoltaico, ouvindo quem faz negócios, que são vocês, tendo acesso aos principais indicadores do mercado fotovoltaico, tá? Então, em tempo, né, com bastante atualizado, né? A gente quer fazer isso aí de forma periódica, tá? E aí concorrer a prêmios também, tá? Quem participa aí ganha prêmios bastante interessantes aí através de sorteios, tá, ok? Bem, pessoal, eu gostaria de deixar aqui o meu profundo agradecimento aí pela participação de vocês. Eu falei aqui da maior parte das coisas de aspectos desafiadores e negativos desse mercado, tá? Mas o objetivo não é de forma alguma mostrar o lado negativo, é compartilhar com vocês os desafios que a gente tem nesse mercado. A gente precisa se desenvolver e a gente precisa de empresas, né, de empreendedores altamente preparados para desenvolver esse mercado, tá, ok? Porque sem dúvida, esse mercado aqui vai ser um mercado muito significativo, tá? É um mercado que hoje representa uma pequena fração do que vai ser daqui a 10, 15 anos. Tá? Então, portanto, vamos lá. Eu fico à disposição, nossa equipe, né? Então a gente fica à disposição e fazendo um novo convite também. A gente tem uma série de publicações através do nosso site, são publicações gratuitas onde a gente compartilha know-how que a gente vem acumulando ao longo desses 10 anos de projetos, né? Na área de energia solar. Então, conteúdos na área técnica, como projetar e instalar de forma mais eficiente, né, como precificar de forma adequada, como entender os aspectos regulatórios envolvidos no processo de desenvolvimento das usinas solares, né, a questão dos custos financeiros e da estruturação, né, de financiamento desse tipo de investimento. Tá? Então, muito obrigado novamente, né, e nos encontramos aí na próxima. Muito obrigado, um grande abraço a todos.